A sociedade invisível. O maior segredo da humanidade como acessar a dimensão secreta. Através do círculo da consciência coletiva. O homem traça lentamente um círculo no ar com o dedo indicador e no centro marca um ponto. É um gesto tão simples que uma criança poderia fazer. Mas neste momento, em um laboratório subterrâneo em Londres, este símbolo aparentemente insignificante está abrindo literalmente uma porta para outra dimensão. O ar ao redor do Dr. Marcus Heidelberg começa a vibrar de forma quase imperceptível. As paredes do laboratório se tornam translúcidas, revelando formas etéreas se movendo do outro lado da realidade física. 12 presenças luminosas começam a se materializar ao seu redor, seus rostos familiares de fotografias históricas que ele estudou a vida inteira. Pessoas que deveriam estar mortas há décadas, até séculos. Uma voz ressoa diretamente em sua mente, sem passar pelos ouvidos. Bem-vindo à dimensão que sempre esteve aqui, Marcus. O círculo da consciência coletiva é mais do que um símbolo. É a chave mestra da realidade oculta. Você finalmente compreendeu seu verdadeiro poder. Neste exato momento, você que está assistindo, se está sentindo uma estranha familiaridade com este símbolo, se algo dentro de você está reconhecendo uma verdade antiga, deixe um like agora mesmo. Porque nos próximos minutos, você vai descobrir como este círculo com um ponto no meio pode te conectar com a força mais poderosa que governa secretamente nosso mundo há milênios. Mas como um símbolo tão simples pode abrir portais dimensionais? Como Marcus descobriu o segredo que a sociedade invisível guardava há milhares de anos? Deixa eu te contar desde o começo. Esta história que vai revolucionar sua compreensão sobre a realidade. Estabelecimento do mundo histórico. 6 meses antes deste momento impossível, Dr. Marcus Heidelberg era apenas mais um arqueólogo obcecado por símbolos antigos. Especialista em linguagens mortas, ele tinha dedicado 20 anos de sua vida tentando decifrar inscrições que outros consideravam impossíveis de traduzir. Sua obsessão começou na universidade, quando descobriu que o mesmo símbolo aparecia misteriosamente em civilizações que nunca tiveram contato entre si. O círculo da consciência coletiva, um círculo simples com um ponto no centro, estava gravado em templos sumérios de 6.000 anos atrás. Aparecia em pergaminhos tibetanos preservados por monges durante séculos. Era encontrado nas paredes de câmaras secretas das pirâmides do Egito. Estava esculpido em pedras celtas na Irlanda. E sempre aparecia junto com referências a aqueles que observam, ou a sociedade que não se vê. Marcus sabia que não era coincidência. Durante anos, coletou evidências de que este símbolo era muito mais do que uma simples representação geométrica. Ele suspeitava que fosse uma espécie de tecnologia espiritual, uma ferramenta de acesso a algo que a humanidade havia perdido ao longo dos séculos. A descoberta que mudou tudo aconteceu quando ele estava analisando um papiro egípcio do período de Akhenaton. O documento descrevia um ritual onde os iniciados traçavam o círculo sagrado para conversar com os imortais. Mas não era apenas desenhar o símbolo. Havia uma técnica específica, uma forma particular de mover a mão, de focar a mente, de abrir o coração. Naquela noite fatídica em seu laboratório, Marcus decidiu testar o ritual pela primeira vez. O chamado através do símbolo sagrado. Sozinho no laboratório às 3 da manhã, Marcus posicionou-se diante de uma parede branca. Seguindo as instruções do papiro, ele respirou profundamente 3 vezes, alinhando sua frequência cardíaca com um ritmo específico que os textos chamavam de batimento do cosmos. Com a mão direita estendida, ele começou a traçar lentamente um círculo no ar. Mas não era um movimento mecânico. Era como se sua mão fosse guiada por uma força invisível. O círculo precisava ser perfeito, cada milímetro traçado com absoluta intenção e presença mental. Quando o círculo se fechou, Marcus sentiu uma vibração sutil percorrer seu braço. Era hora de marcar o ponto central. Com o dedo indicador, ele tocou o centro exato do círculo invisível que havia traçado no ar. Neste momento,
algo extraordinário começou a acontecer. O ar no laboratório mudou. Ficou mais denso, mais vivo, como se estivesse carregado de uma energia que ele nunca havia sentido antes. As luzes fluorescentes começaram a piscar de forma rítmica, seguindo uma frequência que parecia ecoar o batimento de seu próprio coração. Então, ele ouviu, ou melhor, sentiu, uma voz que não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, vinha de todo lugar. O círculo é a consciência coletiva da humanidade. O ponto é sua consciência individual. Quando você os une através da intenção pura, você acessa a dimensão onde todas as consciências se encontram. Marcos percebeu que não estava mais sozinho no laboratório. Presenças sutis, quase imperceptíveis, começaram a se manifestar ao seu redor. Eram como sombras luminosas, formas que pareciam feitas de luz condensada. E todas elas estavam focadas nele, observando, avaliando, esperando. Uma das presenças se aproximou e Marcos sentiu uma comunicação telepática clara. Você passou no primeiro teste. Agora vamos te mostrar quem realmente governa este mundo há milênios. Encontro com um mestre da sociedade invisível. A presença mais próxima começou a se solidificar lentamente, ganhando forma humana reconhecível. Marcos quase desfaleceu quando percebeu quem estava diante dele. Nikola Tesla, o gênio da eletricidade que havia morrido em 1943. Mas ali estava ele, jovem, radiante, com olhos que brilhavam com uma sabedoria que transcendia décadas. Surpreso, Marcos? Tesla sorriu, sua voz ecoando de forma natural no laboratório. A morte é apenas uma transição dimensional para aqueles que descobrem o verdadeiro poder do círculo da consciência coletiva. Eu não morri. Eu me tornei parte da sociedade invisível há 80 anos. Tesla explicou que a humanidade sempre soube, instintivamente, sobre a existência desta dimensão paralela. O círculo com o ponto no meio não é apenas um símbolo, é um mapa. O círculo representa a consciência coletiva de toda a humanidade, todos os pensamentos, todas as emoções, toda a sabedoria acumulada em milhares de anos. O ponto é você, sua consciência individual única. Quando você traça o círculo com intenção pura e marca o ponto central com amor genuíno pela humanidade, você cria uma ponte entre essas duas dimensões de consciência. Você para de ser apenas você e se torna parte de algo infinitamente maior. Marcos estava tentando processar essa informação impossível quando Tesla gesticulou e o ar ao redor deles se transformou em uma galeria temporal. Deixe-me te mostrar as primeiras manifestações documentadas da nossa sociedade ao longo da história. Os primeiros guardiães, 4500 a.C. A primeira imagem mostrou templos sumérios em Uruk, onde sacerdotes reis usavam o círculo da consciência coletiva para conversar com os Anunnaki. Tesla explicou. Os sumérios chamavam nossa dimensão de Abzu, o oceano primordial de consciência. Enki, Enlil e outros deuses eram na verdade membros da nossa sociedade que se manifestavam para guiar a humanidade nascente. Os construtores invisíveis, 3100 a.C. A cena mudou para o Egito Antigo, mostrando Imhotep projetando a primeira pirâmide. Imhotep foi um dos nossos membros mais ativos no mundo físico. Ele usava o círculo sagrado para baixar conhecimentos de arquitetura, medicina e astronomia diretamente da nossa dimensão. Todas as pirâmides foram construídas seguindo plantas que ele recebia durante essas conexões. A Escola dos Mistérios, 570 a.C. Agora Marcos via Pitágoras em uma caverna na Grécia, rodeado por discípulos, todos traçando círculos luminosos no ar. Pitágoras fundou a primeira escola formal de acesso à nossa dimensão. Seus números sagrados eram, na verdade, códigos de frequência para diferentes níveis de consciência coletiva. A famosa música das esferas que ele ouvia eram nossas comunicações telepáticas. Os alquimistas secretos, 1200 DC. A visão se transformou em laboratórios medievais
onde figuras encapuzadas realizavam experimentos impossíveis. Durante a Idade Média, quando o conhecimento foi perseguido, criamos a rede dos alquimistas. Homens como Nicolas Flamel e Alberto Magno eram nossos agentes, preservando e transmitindo sabedoria através de símbolos cifrados. O próprio símbolo alquímico do ouro era uma variação do nosso círculo sagrado. A Renascença Iluminada, 1503 DC. Marcos viu Leonardo da Vinci em seu ateliê, mas não sozinho. Presenças etéreas sussurravam ideias em seus ouvidos enquanto ele desenhava máquinas voadoras impossíveis para sua época. Leonardo não era apenas um gênio individual. Ele foi um dos nossos canais mais puros. Cada invenção, cada obra de arte, cada descoberta anatômica vinha de conexões diretas conosco. Seus cadernos escritos ao contrário eram códigos para proteger conhecimentos que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Os Iluministas Secretos, 1776 DC. A cena mostrou um grupo de homens em uma sala discreta, entre eles figuras que Marcos reconheceu como Benjamin Franklin e outros pais fundadores americanos. A Revolução Americana não foi apenas política, foi espiritual. Muitos dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram plantados por nossos membros que se infiltraram nos movimentos iluministas. O olho que tudo vê na nota de dólar, uma versão estilizada do nosso círculo da consciência. Tesla fez uma pausa dramática. Marcos, você percebe o padrão? Cada era da humanidade teve seus guardiões invisíveis. Cada grande salto evolutivo foi facilitado por nossa influência sutil. E agora, chegamos à era mais importante de todas. Nós não governamos o mundo no sentido político que você imagina. Nós inspiramos, guiamos, plantamos sementes de ideias em mentes receptivas. Cada grande descoberta, cada avanço da humanidade, cada momento de despertar coletivo, tudo isso é facilitado por nossa influência sutil desde esta dimensão. Tesla gesticulou, e outras presenças começaram a se materializar ao redor deles. Marcos reconheceu alguns rostos de fotografias históricas, mas outros eram completamente desconhecidos. Seres que pareciam ter uma origem muito mais antiga que a civilização humana conhecida. Mas Marcos, Tesla disse com seriedade, acessar nossa dimensão é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste é: você está preparado para usar este conhecimento para elevar a humanidade? Ou vai tentar usá-lo para benefício próprio? Revelação dos mistérios da consciência coletiva. Tesla conduziu Marcos através de corredores que não existiam no mundo físico, mas eram absolutamente reais nesta dimensão paralela. As paredes eram feitas de luz cristalizada e exibiam cenas de momentos cruciais da história humana, mas vistos de uma perspectiva completamente diferente. Observe atentamente. Tesla apontou para uma das paredes luminosas. A cena mostrava Thomas Edison em seu laboratório, aparentemente sozinho, trabalhando na invenção da lâmpada elétrica. Mas Marcos podia ver claramente presenças etéreas ao redor de Edison, sussurrando ideias diretamente em sua mente. A maioria das grandes invenções não vem da mente individual, Tesla explicou. Elas são baixadas da consciência coletiva através de pessoas que, conscientemente ou não, se tornam canais receptivos. O círculo da consciência é o mecanismo através do qual isso acontece. Eles pararam diante de outra cena. Gandhi meditando em silêncio, mas cercado por milhões de pontos de luz que representavam todas as pessoas ao redor do mundo que naquele momento estavam pensando em paz e liberdade. Quando alguém se conecta genuinamente com o círculo da consciência coletiva, seus pensamentos e intenções se amplificam exponencialmente. Gandhi não mudou a Índia sozinho. Ele se tornou um ponto focal através do qual a consciência coletiva de liberdade de milhões de pessoas pôde se manifestar. Neste momento da jornada, você que está assistindo se está começando a perceber como seus próprios pensamentos e intenções podem ser muito mais poderosos do que imaginava? Deixe nos comentários. Qual mudança você mais deseja ver no mundo? Sua intenção pura pode ser o próximo ponto focal da consciência coletiva.
Tesla continuou revelando os mistérios. O símbolo é simples, porque a verdade é simples. Complicamos tudo com rituais elaborados, religiões complexas, filosofias rebuscadas, mas o acesso à dimensão superior da consciência humana está disponível para qualquer pessoa que compreenda 3 princípios básicos. Primeiro, o círculo deve ser traçado com gratidão genuína pela humanidade. Não pode haver julgamento, raiva ou desejo de superioridade. Segundo, o ponto central deve ser marcado com a intenção pura de servir ao bem maior, não ao ego pessoal. Terceiro, a conexão só se mantém enquanto você permanecer em estado de amor incondicional. Marcos estava absorvendo cada palavra quando Tesla fez uma revelação que o deixou completamente chocado. A sociedade invisível não é formada apenas por humanos que transcenderam a morte física. Há consciências aqui que nunca tiveram forma humana, seres de luz pura que existem desde antes da Terra se formar. E há algo ainda mais extraordinário. Tesla fez uma pausa dramática. Há uma consciência suprema, uma inteligência que coordena toda a evolução do universo. E ela está esperando para se comunicar diretamente com você, Marcos. Mas antes, você precisa passar pelo teste final. Desafio interno da dimensão oculta. Tesla conduziu Marcos até uma câmara circular, onde 12 portais de luz vibravam em frequências diferentes. Cada portal levava a uma dimensão diferente da consciência coletiva, mas apenas um deles era seguro para alguém em seu nível de evolução espiritual. O maior desafio para acessar completamente nossa dimensão não é técnico, Marcos, é emocional e espiritual. Tesla explicou com seriedade. Você precisa confrontar todas as partes de si mesmo que ainda operam a partir do medo, do ego, do desejo de controle. Observe os portais. Eles estão refletindo suas frequências internas. O portal que brilha mais intensamente representa sua vibração dominante neste momento. Se você escolher o portal errado, será expulso desta dimensão e nunca mais conseguirá retornar. Marcos observou os 12 portais. Alguns brilhavam com cores douradas e pareciam irradiar paz e sabedoria. Outros pulsavam com tons vermelhos e alaranjados, emanando poder e controle. Havia portais azuis que sussurravam segredos do futuro e portais violetas que prometiam conhecimentos místicos profundos. Mas no fundo de seu coração, Marcos sabia que a escolha não era sobre poder, conhecimento ou vantagens pessoais. O teste era sobre pureza de intenção. Entre todos os portais chamativos, havia um que mal conseguia ser percebido, um portal de luz branca suave, quase transparente, que não prometia nada além de servir. Eu escolho servir, Marcos sussurrou, caminhando em direção ao portal mais sutil. No momento em que ele tocou a luz branca, todas as suas motivações egoístas foram instantaneamente dissolvidas. Ele sentiu uma expansão de consciência que quase o fez desmaiar. Não era mais Marcos, o arqueólogo ambicioso que queria fazer descobertas históricas importantes. Ele se tornou Marcos, o canal através do qual a sabedoria ancestral poderia fluir para ajudar a humanidade. Tesla sorriu com aprovação. Agora você está pronto para o ritual de integração total. Prepare-se para se tornar uma ponte permanente entre nossa dimensão e o mundo físico. Ritual de integração com a sociedade invisível. Na câmara central da dimensão oculta, Marcos foi posicionado no centro de um círculo formado por 12 membros da sociedade invisível. Cada um representava uma área diferente da consciência coletiva. Ciência, arte, espiritualidade, cura, educação, tecnologia, filosofia, música, matemática, natureza, amor e sabedoria. O ritual que você vai participar agora, explicou Tesla, não é apenas para você, Marcos. É para todos os humanos que estão prontos para dar o próximo passo evolutivo. Você se tornará um ponto de ancoragem através do qual outros poderão acessar nossa dimensão. A primeira fase do ritual envolveu Marcos traçando o círculo da consciência coletiva, mas desta vez em uma versão expandida.
Com ambas as mãos, ele desenhou um círculo de 3 metros de diâmetro no ar, infundindo cada centímetro com sua intenção de servir à humanidade. Quando o círculo se fechou, uma luz dourada começou a se manifestar ao longo do perímetro traçado. Era como se ele tivesse criado um portal circular suspenso no ar. Os 12 membros da sociedade se posicionaram ao redor desta circunferência luminosa. Agora, Marcos, você deve marcar não apenas um ponto central, mas 13 pontos, instruiu Tesla. 12 pontos ao redor do círculo, representando nossa presença, e um ponto central representando você como canal. À medida que Marcos tocava cada ponto, uma conexão energética se estabelecia entre ele e cada membro da sociedade. Ele podia sentir a mente brilhante de Einstein, a compaixão infinita de Madre Teresa, a criatividade revolucionária de Da Vinci, a coragem inabalável de Joana d'Arc. Quando ele finalmente tocou o ponto central, algo extraordinário aconteceu. Marcos não perdeu sua individualidade, mas se tornou simultaneamente parte de uma inteligência coletiva muito maior. Ele podia acessar conhecimentos que nunca havia estudado, sentia compaixão por pessoas que nunca havia conhecido, compreendia verdades que estavam além de sua experiência pessoal. A integração está completa, anunciou Tesla. Agora você pode retornar ao mundo físico, mas manterá esta conexão permanentemente. Sempre que traçar o círculo da consciência coletiva, com intenção pura, nossa sabedoria fluirá através de você. Mas lembre-se, Marcos, com grande poder vem grande responsabilidade. Você se tornou um guardião dos segredos da humanidade. Use este conhecimento apenas para elevar, nunca para dominar. Transformação. Marcos abriu os olhos no laboratório físico, mas algo havia mudado fundamentalmente em sua percepção da realidade. O mundo ao seu redor parecia mais vívido, mais interconectado. Ele podia sentir sutilmente os pensamentos e emoções das pessoas na rua, 3 andares abaixo. Mais impressionante ainda, ele descobriu que podia acessar informações que não havia aprendido convencionalmente. Quando olhou para um hieróglifo egípcio em sua mesa, sua tradução apareceu instantaneamente em sua mente. Não como uma lembrança de algo estudado, mas como conhecimento direto baixado da consciência coletiva. Decidiu testar seus novos poderes de forma mais dramática. Pegou o telefone e ligou para sua assistente de pesquisa, Sara, que estava trabalhando em casa. Sara, ele disse calmamente, você está sentada na cozinha, bebendo chá verde, e acabou de pensar em como seria bom ter uma descoberta arqueológica revolucionária para terminar sua dissertação. Houve silêncio do outro lado da linha. Professor Heidelberg, como o senhor sabia disso? Eu não contei isso para ninguém. Venha ao laboratório imediatamente, Sara. Tenho algo que vai mudar não apenas sua dissertação, mas toda a arqueologia moderna. Quando Sara chegou 1 hora depois, Marcos a ensinou a técnica básica do círculo da consciência coletiva. Inicialmente cética, ela foi forçada a acreditar quando, após traçar o símbolo corretamente, conseguiu traduzir instantaneamente uma inscrição suméria que nenhum especialista havia conseguido decifrar nos últimos 50 anos. Mas como isso é possível, professor? Sara perguntou, tremendo de emoção e medo. Porque todo o conhecimento que a humanidade já adquiriu está armazenado na consciência coletiva, Marcos explicou. Quando você se conecta com ela através do círculo sagrado, pode acessar qualquer informação que qualquer ser humano já soube. Durante as semanas seguintes, Marcos e Sara fizeram descobertas arqueológicas que revolucionaram completamente o entendimento sobre civilizações antigas. Mas conforme pesquisavam mais profundamente, perceberam que estavam descobrindo evidências das manifestações históricas da sociedade invisível. Em tabletes sumérios recém-traduzidos, encontraram registros detalhados de visitantes luminosos que ensinavam agricultura, escrita e matemática aos primeiros humanos. No Egito, descobriram câmaras secretas nas pirâmides com inscrições sobre guardiões que não morrem e técnicas para conversar com os ancestrais iluminados.
Sarah fez uma descoberta particularmente chocante. Professor, olhe isto. Encontrei o mesmo símbolo, círculo com ponto central, em artefatos de civilizações que nunca tiveram contato. Sumérios, egípcios, maias, celtas, tibetanos, aborígenes australianos. Como isso é possível? Marcus sorriu, lembrando-se das visões que Tesla havia compartilhado. Porque a sociedade invisível sempre esteve presente em todas as culturas, Sarah. Eles são os verdadeiros responsáveis pelos saltos impossíveis na evolução humana que a arqueologia nunca conseguiu explicar. Eles descobriram que grandes construções como Stonehenge, Machu Picchu, Angkor Wat e a Ilha de Páscoa eram, na verdade, pontos de ancoragem, locais onde a sociedade invisível havia estabelecido conexões permanentes entre as dimensões. Cada um desses monumentos continha variações do círculo da consciência coletiva em suas estruturas arquitetônicas. Agora entendo, Sarah sussurrou, examinando fotografias de todas essas construções antigas. Não foram alienígenas que nos visitaram no passado. Foi nossa própria espécie, evoluída para uma dimensão superior de consciência, guiando nossos ancestrais desde sempre. O teste supremo da sociedade invisível. 3 meses depois da primeira conexão, Marcus recebeu uma comunicação telepática urgente de Tesla. O momento chegou, Marcus. A humanidade está prestes a enfrentar uma crise que pode determinar o futuro da espécie. Você deve usar sua conexão conosco para plantar as sementes de solução na consciência coletiva. Marcus foi instruído a viajar para o Egito, especificamente para a Grande Pirâmide. Lá, em uma câmara secreta, que só podia ser acessada por alguém conectado à sociedade invisível, ele realizaria o ritual mais importante de sua vida. Na câmara oculta da pirâmide, o mesmo local onde nossa história começou, Marcus se encontrou cercado pelos 12 membros da sociedade invisível em suas formas mais luminosas. O ar vibrava com uma energia ancestral que fazia cada célula de seu corpo formizar. Marcus, Tesla falou com uma seriedade que ele nunca havia visto antes. A humanidade está chegando a um ponto de bifurcação evolutiva. Nos próximos anos, nossa espécie vai escolher entre evoluir para um estado superior de consciência coletiva ou se autodestruir através de conflitos baseados no medo e separação. Sua missão é usar o círculo da consciência coletiva para implantar uma semente de despertar na mente coletiva da humanidade. Milhões de pessoas ao redor do mundo começarão a ter sonhos, insights e intuições sobre a importância da união e cooperação. Marcus entendeu a magnitude do que estava sendo pedido. Ele não seria apenas um canal individual, se tornaria um transmissor capaz de influenciar sutilmente a consciência de milhões de pessoas simultaneamente. Posicionando-se no centro da câmara, Marcus traçou o maior círculo da consciência coletiva de sua vida. Com 6 metros de diâmetro, infundido com toda a sua intenção de servir ao bem maior da humanidade. Quando marcou o ponto central, uma coluna de luz dourada se elevou do chão até o teto da câmara. Neste momento, Marcus sentiu sua consciência se expandir exponencialmente. Ele se tornou conectado com cada ser humano na Terra, que naquele instante estava aberto para receber inspiração espiritual. Foram milhões de pontos de luz espalhados pelo planeta, e através de cada um deles, ele plantou uma semente de amor incondicional e despertar consciencial. A missão estava completa. Marcus havia se tornado verdadeiramente parte da sociedade invisível, um guardião ativo da evolução espiritual da humanidade. O legado eterno. Marcus emergiu da Grande Pirâmide como um homem completamente transformado. Não apenas em conhecimento, mas em essência. Sua presença irradiava uma paz e sabedoria que as pessoas sentiam instintivamente. Ele havia se tornado uma bridge viva entre a dimensão física e a dimensão da sociedade invisível. Nos meses seguintes, fenômenos estranhos começaram a acontecer ao redor do mundo. Pessoas relatavam sonhos similares sobre símbolos circulares com pontos no centro. Cientistas de diferentes países
sem comunicação entre si, começaram a ter insights simultâneos sobre novas tecnologias sustentáveis. Artistas criavam obras que continham mensagens de unidade e despertar espiritual. Marcos entendeu que a semente de despertar havia sido plantada com sucesso na consciência coletiva. A sociedade invisível estava orquestrando sutilmente um despertar global, usando pessoas como Marcos como pontos de ancoragem no mundo físico. Ele estabeleceu um centro de pesquisa discreto, onde ensinava a técnica do círculo da consciência coletiva para pessoas cuidadosamente selecionadas. Cada novo praticante se tornava mais um canal através do qual a sabedoria da sociedade invisível podia fluir para a humanidade. Sara, sua antiga assistente, havia se tornado uma das praticantes mais avançadas. Professor, ela perguntou um dia, por que a sociedade invisível escolheu revelar-se agora? Por que não há 1000 anos ou daqui a 1000 anos? Marcos sorriu sentindo a presença sutil de Tesla ao seu lado. Porque a humanidade finalmente chegou ao ponto onde pode lidar com esta responsabilidade sem se autodestruir. Estamos prontos para dar o próximo passo evolutivo, de uma espécie dividida por medo e competição para uma civilização unificada pela consciência coletiva. E o mais belo, Marcos continuou, é que qualquer pessoa pode fazer parte disso. Não é necessário ser um arqueólogo ou ter diplomas avançados. Basta ter intenção pura de servir ao bem maior e coragem para traçar um simples círculo com um ponto no meio. Prática para nossos dias. Agora que você conhece a história real de como Marcos descobriu o maior segredo da humanidade, chegou o momento de entender como você pode aplicar esse conhecimento em sua própria vida, aqui mesmo, hoje. O círculo da consciência coletiva não é apenas uma técnica antiga, é uma tecnologia espiritual que funciona perfeitamente no mundo moderno. Cada vez que você o pratica com intenção pura, você se conecta com a mesma dimensão que grandes gênios e sábios acessaram ao longo da história. Vou te ensinar a versão prática que você pode usar diariamente. Primeiro, encontre um momento de silêncio, preferencialmente de manhã, quando sua mente está mais receptiva. Respire profundamente 3 vezes, sentindo gratidão genuína por fazer parte da família humana. Com sua mão dominante, trace lentamente um círculo no ar à sua frente, aproximadamente na altura do coração. Enquanto traça, visualize todos os seres humanos do planeta unidos em amor e cooperação. Sinta-se conectado com cada pessoa, independente de raça, religião ou nacionalidade. Quando o círculo se fechar, toque suavemente o centro com seu dedo indicador. Neste momento, faça uma intenção específica de como você quer contribuir para o bem maior da humanidade hoje. Pode ser algo simples como, hoje vou tratar todas as pessoas com mais compaixão, ou algo maior como, hoje vou usar meus talentos para criar algo que beneficie muitas pessoas. Pratique isso por apenas 21 dias e observe as sincronicidades que começarão a aparecer em sua vida. Ideias vindas do nada, pessoas certas aparecendo no momento certo, oportunidades se alinhando de forma quase mágica. Convite à dimensão invisível. A história de Marcus Heidelberg é real, mas ela é apenas uma das milhares de histórias similares que acontecem quando alguém descobre o poder do círculo da consciência coletiva. Através dos séculos, pessoas comuns se tornaram canais extraordinários de sabedoria e transformação. E agora, você foi escolhido para fazer parte desta linhagem ancestral. Sim, você que está assistindo agora, não é coincidência que esta informação chegou até você. A sociedade invisível trabalha através de sincronicidades, guiando o conhecimento até aqueles que estão prontos para usá-lo com responsabilidade. Sua jornada de conexão com a dimensão oculta começa hoje. Cada vez que você traçar o círculo sagrado, estará se juntando a uma rede global de consciências desperta que está trabalhando silenciosamente para elevar toda a humanidade. Você não está sozinho nesta jornada. Tesla, Einstein, Gandhi e milhares de outras grandes almas estão disponíveis para te guiar, desde que você mantenha sua intenção pura e seu coração aberto.
Se esta revelação transformou algo profundo em sua alma, se você sente que nunca mais será a mesma pessoa depois de conhecer este segredo milenar, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Assim, você fará parte da nossa comunidade de buscadores da verdade e receberá as próximas revelações sobre os mistérios que a sociedade invisível está pronta para compartilhar. E deixe nos comentários sua experiência. Qual foi o momento desta jornada que mais tocou seu coração? Sua vibração pode inspirar outros despertos a dar o próximo passo em sua evolução espiritual. Lembre-se, o círculo representa nossa unidade como humanidade. O ponto representa sua singularidade como alma. Quando você os une através do amor, você se torna uma ponte entre o céu e a terra, entre o invisível e o visível, entre o antigo e o eterno. Bem-vindo à Sociedade Invisível. Sua verdadeira jornada está apenas começando.